Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, estamos aqui para gravar mais uma palavra de Deus, mais um ensinamento bíblico a respeito do Espírito Santo de Deus. Nesta feita, iremos abordar aqui os símbolos do Espírito Santo. Como você vê na tela aí, nós temos aí 6 símbolos do Espírito Santo. Então, ele é representado por esse símbolo do fogo, da pomba, do vento, das águas, o azeite e também o selo. Então vamos explicar cada símbolo desse, né? E por que ele é representado, ele é simbolizado por este símbolo. Queremos ler o texto base em Isaías capítulo de número 11, versículo 2, que diz assim: E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, e o Espírito de sabedoria e de inteligência, e o Espírito de conselho e de fortaleza, e o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Também Apocalipse, capítulo de número 4, e o versículo de número 5 diz assim: E do trono saía relâmpago, trovões, vozes, e diante do trono ardia 7 lâmpadas de fogo, a quais são os 7 Espíritos de Deus. Então, esses 2 versículos aqui falam a respeito da plenitude do Espírito Santo. Então, nós iremos falar cada um dos símbolos do Espírito Santo para a compreensão, para o seu deleite espiritual. O Espírito Santo de Deus, ele tem esse símbolo. Por que eles têm esse símbolo? Por que ele aparece na Bíblia com esse símbolo? Então, eu postei aí no slide, os símbolos oferecem quadros concretos de coisas abstratas. Em todos os lugares, o vento representa a força poderosa, porém invisível. A água límpida que flui representa o poder e o refrigério sustentador da vida a todos que têm sede física e espiritual. O fogo representa uma força purificadora, como a purificação de minérios, ou destruidora, frequentemente citada no juízo. Tais símbolos representam qualidades intangíveis, porém genuínas. Então, nós vamos ver, através do símbolo do Espírito Santo, que ele tem característica, ele tem qualidade, ele tem atribuições, ele tem tarefa em realizar em nossas vidas. Então, o primeiro símbolo do Espírito Santo, né, nós vemos aí, é o vento. Então, a palavra hebraica ruach pode significar sopro, espírito ou vento. É empregada paralelamente, né, com paralelo à palavra neofesh. O significado básico de neofesh é vivente, ou seja, tudo que tem fôlego. Há uma palavra também no grego chamada pneuma, que tem um alcance semântico quase idêntico ao ruach. Então, o vento, como símbolo, fala de natureza, da natureza invisível do Espírito Santo, conforme revela João 3:8, onde fala: o vento sopra onde quer e ouve a sua voz, não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo aparece como símbolo do vento na Bíblia para mostrar um processo de regeneração. É uma ação imprevisível. Aleluia. Então, se você ler em casa aí, Ezequiel 37, do 7 ao 10, você vai ver o Espírito Santo aí nessa atuação do vento. João capítulo 3, versículo 8, que eu citei agora há pouco. E também Atos dos Apóstolos 2:2, que ele veio no dia de Pentecostes como um vento veemente e também um vento impetuoso. Então, através desse símbolo, que é o vento do Espírito, né? O vento, nós podemos trazer algumas verdades, fazer um paralelo a respeito do vento, esse vento natural e também o vento sobrenatural do Espírito Santo. Então, observe,
O vento natural, ele não tem cor. Então isso mostra também que o Espírito Santo ele não tem favoritismo, individualismo. Então ele não classifica as pessoas que vai operar, trabalhar, né? Ele trabalha, ele não tem favoritismo. Ele salva o branco, o preto, o amarelo, glória ao nome de Jesus. Então ele não é um ser individualista. O vento está em qualquer lugar. O vento move-se continuamente. Então, se você ler Gênesis capítulo 1, versículo 2, vamos ler esse versículo. A Bíblia diz que após Deus criar os céus e a terra, aparece o versículo 2, e a terra sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então, o Espírito Santo, ele como vento, ele se movimenta 24 horas. Como dizem as pessoas, 24 por 48. Ele não para de se movimentar. Ele não é estático, ele não é inerte. Ele sempre está se movimentando. O vento natural, ele não tem cheiro, mas ele espalha o perfume. Então o Espírito Santo de Deus, ele espalha nosso testemunho, a nossa conduta, glória ao nome de Jesus. Ele traz essa dádiva, glória ao nome de Jesus. O cheiro suave de Cristo vem sobre nós através do soprar do vento do Espírito Santo. O vento quando se move, ele é sentido e notado. Então, observe, nós não conseguimos ver o vento, mas nós podemos sentir. Assim é o Espírito Santo. Nós não conseguimos tocar nele, nós não conseguimos ver ele pessoalmente, mas nós sentimos, notamos a sua presença. O vento não pertence a um clima único, ele é universal. Assim é o Espírito Santo. Então o Espírito Santo ele atuou e atua em diversas épocas. Ele atuou. Ele estava na dispensação da inocência, na patriarcal, no governo humano, na lei, na graça, e vai estar também atuando na dispensação milenar. Então ele é universal. Ele não só pertence a um clima. O vento sopra no verão, o vento sopra, aleluia, no inverno, na primavera, no outono. Então assim é o Espírito Santo de Deus em nossas vidas. O vento é invisível na sua obra, glória ao nome de Jesus. Então Cristo assim revelou a insensatez de conectar a regeneração com sinais visíveis com o batismo. Então, o Espírito Santo, ele opera invisivelmente em nossas vidas. Nós não vimos esse processo, mas as pessoas vê a mudança que Cristo faz em nossa vida através do Espírito Santo. O vento não é controlado pelos homens, mas escute só, mas o Espírito Santo é soberano em suas ações. Então, ninguém controla o vento, mas o vento em si, ele tem a sua operação e sopra onde ele quer. A presença do vento é percebida pela sua influência. Da mesma forma, a presença do Espírito Santo é conhecida pela sua influência nos corações. Então, o Espírito Santo, com a sua presença, ele nos influencia, né? Ele nos capacita, nos inspira, glória ao nome de Jesus. E por fim, o vento ele é mistério, glória ao nome de Jesus. Além de fazer esse paralelo a respeito do Espírito Santo, nós também vemos que há 7 ações do Espírito Santo que nós podemos comparar, né, com a nossa jornada, com a nossa caminhada, com o nosso peregrinar aqui na Terra. Então, a primeira ação é que o vento tem força impulsora, como nas velas do barco e nos moinhos. Então, observe que, assim como o vento sopra na vela de um barco e dá força para que o barco ele vá triunfando sobre as águas, sobre o mar, assim o Espírito Santo nos dá força,
nos dá graça, nos dá ânimo para nós vencermos a tempestade da nossa vida e a dificuldade que aparece em nossa jornada. O vento separa a palha do trigo, conforme Salmo capítulo 1, versículo 4, e também Mateus 3:12. Assim também é o Espírito Santo. Ele separa as coisas que não agradam a Deus e que agrada a Deus. Ele separa em nossas vidas aquilo que é santo e aquilo que é profano. Então ele tem essa atuação, né? E é por meio da santificação que ele faz esse processo. O vento move e movimenta as águas, árvore. Então, o Espírito Santo de Deus movimenta seu povo em proclamar a palavra de Deus, em sair nas ruas para evangelizar, para pregar. Então, o movimento pentecostal que nós acreditamos veio através desse soprar de Deus, desse vento do Espírito Santo. Quarto, o vento fertiliza, levando pólen, que é a vida. Então, observe só, as árvores têm vida porque o vento sopra. Aleluia, assim é o Espírito Santo, nos dá vida. Quando estamos em região de sombra de morte, ele chega e nos dá vida. Assim como ele fez lá no Vale do Alto Seco. Ele soprou e deu vida àqueles ossos que estavam sequíssimos. O vento limpa árvores e os campos. Então, assim como o vento natural limpa as árvores, o campo, né? Eu chamo que o vento, ele é um diácono da natureza. Glória ao nome de Jesus. Então, assim é o Espírito Santo. Ele nos purifica nossas vidas, as nossas imperfeições. Ele nos purifica, tira aquilo que não agrada de nós, né? Dentro do nosso coração, do nosso ser. Esse é o trabalho do Espírito Santo. Sexto, o vento é poderoso. O Espírito Santo pode quebrar coração mais duro. Então, o quebrantamento, que muitas vezes você aí que está a me escutar, você antes de ser crente, você era bravo, estressado, mas através do sopro do Espírito Santo, ele quebrantou o nosso coração. Ele amolece a nossa vida, o nosso coração duro começa a se quebrantar na presença dele. E por fim, o vento refresca e suaviza o calor. Então, no meio de um deserto castigante, o vento que refresca sopra. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus, ele tem os seus 4 ventos. Vento sul, vento do norte, vento do oeste e vento do leste. E esse vento sopra aonde quer. Glória ao nome de Jesus. Glória a Deus. Agora nós vimos agora o segundo símbolo do Espírito Santo, que é a água. Então está aí o slide aí. A água, assim como o fôlego é necessário ao sustento da vida, o fôlego e a água são vitais para a nossa necessidade física, humana, mas igualmente vitais ao âmbito do Espírito. Se o fôlego vivificante e as águas vivas do Espírito Santo, nossa vida espiritual não demoraria a murchar e ficar sufocada. O Espírito Santo flui da palavra como águas vivas. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rio de águas vivas fluirão do seu interior. Isto ele disse a respeito do Espírito que havia de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dada, porque Jesus não havia sido ainda glorificado, que sustenta e refrigera o crente. Então, o Espírito Santo aparece também como esse símbolo das águas. Então, vamos aprender agora por que ele aparece com esse símbolo que é as águas. Então, a água do Espírito Santo, ela nos purifica, né? Nos purifica, nos santifica, ela produz limpeza em nossas vidas. E eu postei aí no slide alguns versículos que nós possamos aplicar ao Espírito Santo de Deus, ele como água. Então observe
em Gênesis capítulo 1, versículo 2, que o Espírito Santo ele se movia sobre a face das águas. Então as águas, ela produziam os animais, répteis e as aves. Então o Espírito Santo, como o das águas, ele é produção. Ele produz em nossas vidas aquilo que nós precisamos para agradar ao Pai Celestial. Em Gênesis capítulo 2, versículo 10, diz que havia um rio no Éden, e esse rio se dividia em 4 braços. Então o Espírito Santo, ele é representado também como esse rio. As águas do dilúvio aparecem, né? Mas essas águas aí do dilúvio é como água de juízo. Também, se você observar Gênesis capítulo de número 26, 21 a 16, também os poços que os patriarcas ele cavaram e encontraram, também pode representar o Espírito Santo. Nossa busca pela revelação, pela inspiração do Espírito Santo. Havia águas na pia de cobre, Êxodo capítulo 30, versículo 17 ao 21, que o sacerdote entrava no templo e eles lavavam as mãos e os pés. Isso mostra o processo da nossa santificação. Número capítulo 20, versículo 7 ao 13, também mostra que o Espírito Santo ele sacia nossa sede. Assim como saiu aquela água da rocha, então de Cristo Jesus fluiu, né, o mover do Espírito Santo. Também vimos também água se tornando água doce, mostrando que o Espírito Santo ele não é amargo, mas é um ser doce, meigo, sereno. As águas andando pelo caminho, naquele milagre lá que Deus fez através do profeta Eliseu, né? O Espírito Santo provendo, né, a necessidade no deserto. A cura de Naamã, você pode ver aí em 2 Reis, capítulo 5, versículo 1 e 27, que Naamã mergulhou nas águas, ele recebeu um milagre, foi purificado. As águas onde o machado caiu, e através do Espírito Santo nós encontramos as ferramentas para a nossa tarefa, para fazer a obra do Senhor. Os 12 cântaros que Elias, ele no Monte Carmelo, encheu aquele altar, confirmando que o Espírito Santo é que está presente do altar em nossas vidas. Em Ezequiel, capítulo 47, ali as águas purificadoras, que entra no mar morto, que dá vida a todos aqueles que estão mortos. Então, o Espírito Santo, ele dá vida através das suas águas. Eu acho lindo essa expressão na Bíblia, né, esse segredo, que Jesus sempre estava se relacionando com esse símbolo chamado água, para demonstrar que nós somos dependentes das águas do Espírito Santo. Então, se você observar em João capítulo 1, versículo 33, aleluia, diz que eu não conhecia, mas o que me veio a batizar em águas, e disse, aquele que vires descer o Espírito sobre ele permanece. Esse é o que batiza no Espírito Santo. Então, após Jesus ser batizado e sair das águas, veio sobre ele o Espírito Santo. João 2,7 diz que Jesus encheu 7 taias, né, de pedras com água e transformou água em vinho. Então ele usou água para fazer o milagre. Então o Espírito Santo, ele faz milagre em nossas vidas, de transformação. Em João 3,5 aparece aí o batismo nas águas e do Espírito. Então observe só, aquele que nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino do céu. Então, mais uma vez, no processo da regeneração, Jesus ele mostra a necessidade que nós temos dessa água. Em João 4,10, no encontro da mulher de Samaria, você pode ver que a mulher precisou tomar uma água viva. Aleluia, que é o próprio habitar do Espírito Santo. Em João 5,4, havia lá um tanque aonde as pessoas acreditavam no poder das águas, mas chegou aquele que era maior do que o tanque. Então,
Jesus mostra do poder que ele tem sobre as águas. Em João 7,38, você pode ver que ele convidou as pessoas que crê nele, né? Quem tem sede de ver a mim, beba. Versículo 38. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rio de água viva vai correr do seu interior. No capítulo 13 de João, versículo 5, diz que Jesus pegou uma bacia e começou a lavar os pés do discípulo, mostrando o processo da purificação. E em João 19,34 diz que Jesus, ao estava na cruz, já morto, um soldado feriu o seu abdômen e saiu logo água, saiu sangue e também saiu água. E para encerrar, esse ponto sobre as águas ainda, nós encontramos aí alguns versículos em 1 João 5,6. Este é aquele que veio com água e sangue, isto é, Jesus Cristo, não só pelas águas, mas também pela água e pelo sangue. 1 João 5,8, porque três são os que dão testemunho, o Espírito, a água e o sangue. Esses três concordam. Em Apocalipse, capítulo 21, versículo 6, disse-lhe ainda, está cumprido, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, de graça lhe darei de beber da fonte da água da vida. Apocalipse, capítulo 22, versículo 1, e mostrou-me o rio da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus. E Apocalipse, capítulo 22, versículo 17, o Espírito da noiva diz, vem, e quem ouve diga, vem, e quem tem sede, venha, e quem quiser receba da água da vida. Então, toda essa operação, aleluia, glória a Deus, através da água, mostra a ação do Espírito Santo, purificando, nos santificando, nos fortalecendo, nos dando vida, trazendo vigor para o nosso viver. Glória ao nome de Jesus. Momento de oração agora. Vamos orar e pedir a Deus que venha nos dar, essas águas, esse sopro desse vento em nossas vidas. Pai de amor, Pai bendito, Santo Deus, nós te pedimos, ó Pai, sopra o teu vento, Senhor, nos dá força, nos dá graça. Sopra, Deus, eterno Pai, o teu vento que traz suavidade no meio de um deserto tão castigante, Senhor. Sopra o teu vento, nos limpa, nos dá vida. Oh, Pai de amor, move também as águas do nosso coração, Senhor. Somos dependentes do teu Espírito Santo. Pai eterno, Santo Deus, Pai das luzes. É isso que eu te peço e já te agradeço, meu Pai. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Uma boa aula e que Deus te abençoe em nome de Jesus.